E o que que explica então, na tua leitura, a ascensão do governo Chaves? Aí é que tá, o ano de 89 ele é particularmente expressivo para a Venezuela, porque diante de todas essas imposições do Fundo Monetário e a agenda que é impressa pelo Carlos Andrés Pérez, a população vai às ruas para manifestar. E acontece o episódio trágico do Caracaço na Venezuela. Uhum. As pessoas vão às ruas em Caracas reclamar dessas condições de vida mais deterioradas e pedindo a derrubada dessas medidas, não pediam explicitamente a derrubada do governo ou do presidente, não era essa a desejo não era esse o desejo da maioria, mas era a revogação das medidas. Porque, como eu disse, ele ainda gozava de certo apreço popular pelo governo anterior. Então, vem a tentativa de derrubada dessas medidas pelas marchas populares. As cifras mais modestas dão conta de pelo menos 1.000 mortes durante esses protestos em Caracas, na Venezuela. Uhum. Tem cifras mais expressivas que vão dar conta de até 5.000 mortes Uhum. durante o Caracaço. Mas eu acho que a gente pode ficar com a cifra mais modesta, e ela faz parte de um levantamento de dezenas de centros de saúde de Caracas e da periferia de Caracas, dando conta dos atendimentos e tudo mais, aproximadamente 1.000 mortos durante o Caracaço na Venezuela. Fora vários feridos e Uhum. várias pessoas atingidas nos protestos. Mas o que chamou atenção foi que a repressão aos protestos foi muito dura, foi muito violenta. Uhum. Em paralelo a isso, eh, se formava entre 82 e 83, ainda com patente baixa, hã, o MBR-200, o Movimento Bolivariano Revolucionário 200, capitaneado por Hugo Chávez, na época, com um grupo de jovens, militares na Venezuela, estudando Simão Bolívar, estudando a formação latino-americana, todo o processo histórico, pelo qual a América Latina passou e a dominação do imperialismo sobre o continente. Nesse processo, o Carlos Andrés Pérez vai desidratando cada vez mais com o seu governo, a repressão foi muito dura e os protestos continuaram. O Pérez sai do governo em 92, mas nessa lacuna da saída de 92 é que tem a famosa tentativa de golpe de Estado do Chávez com, Uhum. os seus companheiros de política daquela época, os seus aliados, e eles tentam uma tomada de assalto do Estado em 92, diante dessa degradação do governo do Carlos Andrés Pérez, não conseguem, o Chávez é preso, e no apagar das luzes do governo do Carlos Andrés Pérez, volta depois Rafael Caldeira e pela segunda vez para o governo da Venezuela, no apagar das luzes o Chávez é solto com um grande apelo popular. Uhum. Muita gente, porque quando ele foi preso ele deu declarações de que, ele voltaria para liderar a Venezuela no processo político, que a renda petroleira tinha que ser colocada a serviço da população, e o discurso dele pegou muito bem numa população extremamente, ressentida de todo aquele processo político anterior. Então, a tentativa de golpe não dá certo em 92, mas o Carlos Andrés Pérez sai do governo, e quando vem o Rafael Caldeira, ele vem com uma mesma agenda de reformas do FMI, mais um empréstimo vem, mais condicionalidades chegam, e aí tem algumas peculiaridades do governo do Rafael Caldeira, porque ele tinha governado entre 69 e 74. Eu tinha dito aqui antes que nos anos 80 ele tinha voltado, mas não era ele, era o Luiz Herrera. E aí ele volta, depois de 69 a 74, ele volta em 92 pro governo. E aí ele fica de 92 até 97. Uhum. E aí são feitas eleições em 98, Chávez vence as eleições. Uhum. Nesse período ali, 93, 94 até 97, o Chávez vai circulando, em 94 ele é solto, ele vai circulando a Venezuela e em campanha política. Mas o que que explica a soltura do Chaves nesse contexto? Apelo popular ainda, em grande medida apelo popular, que ele era uma liderança política, eh, e e a situação socioeconômica da Venezuela seguia deteriorada. Uhum. Então, numa das tentativas de manter o seu prestígio e ainda se segurar no cargo, o próprio Rafael Caldeira, ele dá anuência a esse processo de que o Chávez seja solto. Ele tentou um golpe de Estado, não conseguiu, e ele vai ser solto, junto com seus aliados, com o compromisso de não tentar ferir as instituições novamente e tudo mais. E ele, de fato, aceita o acordo também para não tentar mais nenhum golpe, porque ele percebe que a deterioração política e econômica e social da Venezuela
cria condições para que ele, de fato, possa disputar as eleições por dentro do sistema político vigente. Uhum. E ele disputa as eleições e vence com 56,2% dos votos as eleições em 1998. Numa Venezuela em frangalhos, porque se lá no Caracaço, em 89, a inflação na Venezuela, por exemplo, era de 40%, entre 93 e 94 ela vai a 80%, e em 97 e 98, 97 é particularmente o ano mais crítico, a inflação ultrapassa os 100% ao ano na Venezuela. Uhum. Junto com um endividamento muito grande, junto com a privatização dos serviços públicos, encarecimento desses serviços públicos, que representa uma perda de salário indireto para os trabalhadores, que precisam Uhum. passar a pagar ou pagar muito mais caro pelos serviços, e processos de desvalorização monetária que tentam, de novo, fazer frente ao endividamento externo, mas semeiam a inflação futura dentro do país. Uhum. Então, essa deterioração, principalmente da inflação e da dívida externa, ao longo dos anos 90 também foi criando as condições para que o Hugo Chávez assumisse como presidente eleito em 1998. Uhum. Eu diria que se a gente fosse montar aqui todo o contexto, né, que leva Chávez a assumir a presidência, isso vem desde a formação do grupo político dele, do MBR-200, entre 82 e 83, a tentativa de golpe em 92, mas ainda com muito apreço popular, a saída da cadeia em 94 e a campanha 95, 96, 97, ele roda o país e vai angariando cada vez mais apoio. E aí vence as eleições numa Venezuela em frangalhos. Por isso que aquela narrativa da extrema-direita em geral, de que a Venezuela era um país super rico e que passou a ser pobre por conta de Chávez, do socialismo e tudo mais, não para de pé se a gente olha de maneira minimamente atenta esse processo venezuelano. Uhum. Chávez ele é resultado do esgotamento do Pacto del Punto Fijo. Uhum. Foram 40 anos de bipartidarismo na Venezuela, cujos 20 primeiros foram relativamente mais estáveis por conta da estruturação e da bonança petroleira, Uhum. e os outros 20 foram de muita instabilidade política, derrocada econômica e social de maneira alarmante na Venezuela. Uhum. Como vários países latino-americanos, mas Sim. sem um plano de estabilização de economia, nem nada Sim. como a gente viu em outros países, né? Até porque esse período aqui no Brasil a gente já estava estabilizando com o plano real, né? A grandes Exato. custos, mas estava estabilizando, né? A grandes custos. Mas o que eu ia te perguntar é, uma das coisas que difere, talvez traz um elemento de particularidade para o caso venezuelano, diz respeito a uma certa capacidade de mobilização de revolta do setor dos militares, né? Claro, no Brasil a gente tem isso, mas a ditadura brasileira consegue apagar, na verdade, toda a Uhum. divergência, né? Mas é curioso porque a gente está falando de década de 80 e década de 90. E a gente tem uma ação dos Estados Unidos para implementar uma doutrina de contra-insurgência nos exércitos, nas Forças Armadas latino-americanas de diversos países, que ela é muito forte. Não à toa no Brasil, inclusive, vai ter a hegemonia que vai ter até hoje, né? Uhum. Mas na Venezuela a gente tem um militar que a gente já tá mais à frente no processo, década de 80, década de 90, que consegue formar um grupo político, que eu não sei exatamente se eles eram abertamente socialistas ou se eram popular democrático, alguma coisa dessa ordem, nacionalistas nesse caso, mas que de qualquer forma consegue fazer um enfrentamento que de alguma maneira me parece ser anti-imperialista, né? Sim. Então, tem algo de uma particularidade no que diz respeito às Forças Armadas venezuelanas que permitiu esse processo de ascensão? Me parece que sim. Sem, obviamente, tirar a figura do indivíduo na história, que eu, Uhum. de fato, reputo grande importância também, né? A figura do agente, ela não pode ser desconsiderada nesse cenário, mas o que me parece realmente uma particularidade, acho que você aponta isso muito bem, o fato de não ter havido um processo de ditadura militar de tipo clássico na Venezuela, também permitiu com que a formação dos militares não tivesse aquele enquadramento binário de segurança hemisférica, de combate ao comunismo, de macartismo, né, transmitido da política para o militarismo, como a gente viu em outros países da América Latina. Me parece que essa lacuna, esse espaço, de alguma medida, em alguma medida, colaborou para que houvesse, digamos assim, uma fertilidade maior para que um movimento como o de Chávez surgisse na Venezuela, né? Um MBR-200 que vai ter como principal extração o anti-imperialismo, sim, e o nacionalismo revolucionário. Uhum. A ideia mais do socialismo e depois do que vem a ser chamado de socialismo do século XXI
ela de fato já começa a se moldar com Chávez no poder. Uhum. Chávez, por exemplo, não fez uma campanha eleitoral evocando a necessidade de um socialismo na Venezuela. Uhum. Inclusive, a grande questão era que Chávez dizia que inauguraria a Quinta República na Venezuela, Uhum. porque a Venezuela tinha tido 4 grandes momentos republicanos anteriores. A quarta era o Pacto del Punto Fijo, Uhum. a terceira, aquele movimento militar, a segunda, um processo de transição depois de uma intervenção dos Estados Unidos, que tinha sido a primeira logo depois da independência. Então, seria a inauguração da Quinta República na Venezuela a partir de 1998, com a eleição dele. Então, ele falava de um processo revolucionário, sim, mas sem extração socialista num primeiro momento. Falava da necessidade de uma revolução, de passar o país a limpo, digamos assim, e de traçar uma linha para que, finalmente, de uma vez por todas, a riqueza petroleira fosse colocada a serviço da população venezuelana. Nesse sentido, chama muito atenção, e aí eu vou fazer uma digressão aqui para a gente trazer também essa formação política do Hugo Chávez durante a década de 80, né? Porque o MBR-200 ele vai evocar um movimento bolivariano revolucionário, reputando a memória de Simão Bolívar, o grande enfrentamento às forças do imperialismo e, sobretudo, a afirmação da soberania da Venezuela. E aí chama muito atenção alguns aspectos, porque, por exemplo, Chávez, ele, logo num primeiro momento em que ganha as eleições, uma das primeiras medidas que ele adota é inaugurar um novo processo eleitoral, que vai ser realizado em 1999, para que se forme uma Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela, para que seja redigida uma nova Constituição no país. E essa nova Constituição previa eleições nos anos 2000. Eleições das quais Chávez participaria novamente como candidato. Então ele mesmo, com 1 ano de mandato, se predispõe a um novo processo eleitoral em 2000. E com a aprovação da Constituição em 99. Na Constituição de 99, tem pelo menos 2 ou 3 grandes medidas ali que são realmente paradigmáticas para a Venezuela. Daria para colocar 3 como principais. Uma primeira vem do fato de que, na Constituição da Venezuela, agora a renda petroleira passa a ser 100% controlada pelo Estado venezuelano, através da PDVSA, que vai ter a propriedade e a posse dos campos de petróleo do país. E isso vai se dar seja por desapropriações, ou por expropriações. Do ponto de vista jurídico, a diferença que a gente tem é que numa desapropriação há o pagamento de uma indenização àquele que perde a propriedade, enquanto que na expropriação ela simplesmente é retirada por uma atuação do Estado. Eu estou fazendo esse pequeno comentário também porque hoje em dia é uma das reclamações do Trump, quando ele disse que a Venezuela roubou o petróleo dos Estados Unidos. Ele está falando de uma parte de expropriações que o governo Chávez fez de petrolíferas multinacionais estadunidenses que operavam na Venezuela e que de fato foram expropriadas pelo governo Chávez. Aliás, um Mas foram comentário, poucos episódios. um comentário, porque agora recentemente teve a reunião do Trump com os grandes petroleiros dos Estados Unidos, e um dos comentários, acho que foi da maior petroleira deles lá, é, é de um pouco de cautela, no sentido, o Trump tá falando, ó, tem que investir 100 bilhões de dólares lá, a gente tem que começar o investimento para extração de petróleo, e o principal representante vai lá e fala, não, cautela aí, porque eu já fui expropriado 2 vezes, Exato. então eu quero ter muita segurança, ou seja, inclusive tá cobrando, de certa forma, mais repressão do Estado americano contra a Venezuela, para que dê a máxima confiança para os capitais retornarem, investirem em peso, né, no sentido de conseguir o máximo de uma segurança jurídica, militar, política, Uhum. né. Então, enfim, curiosidade, mas é para dizer, ó, já levamos 2, não queremos levar uma terceira, né. Exatamente, Thiago, é bem isso. E para a gente ver que todo o capitalista minimamente consciente e racional, ele vai de maneira bem explícita, né. O capitalismo, ele é qualquer coisa menos amante do risco. Uhum.
como muitas vezes ideologicamente se tenta Se dizer, né? romantiza, né? Se romantiza, porque o capitalista quer, quando ele fala segurança jurídica, ele quer saber o seguinte: o Estado vai garantir a rentabilidade do capital para mim? Uhum. Se ele garantir, eu vou, se não garantir, eu não vou, né? Então, realmente, você recupera esse episódio e é exatamente isso que a Venezuela está produzindo para os Estados Unidos hoje. Muitos investidores estão escaldados porque querem entender. E aí, outras coisas que a gente pode entrar mais para frente, mas principalmente esse cenário incerto de ter uma Delcy Rodrigues na presidência que ela é organicamente forjada no chavismo mais do que o Maduro, a gente poderia dizer, do ponto de vista de quem acompanhou Chávez de perto. Uhum. Então ela é muito orgânica desse processo, o que deixa certas suspeitas do que está acontecendo também com o governo dela Uhum. de maneira interina, como a gente está conversando agora em janeiro de 2026, ainda no calor dos acontecimentos, né? Sim. Mas, voltando para esse processo histórico, de fato, né? Então, houve expropriações, houve desapropriações, e essa é uma das marcas da Constituição. O petróleo volta para o controle do Estado venezuelano. Uhum. Teoricamente, né, a gente pode dizer que, dada aquela lição histórica que o Eduardo Galeano dizia, que é preciso saber quem é o dono do Estado, Hugo Chávez agora, eventualmente, representaria um legítimo vocalizador das demandas da grande maioria da população venezuelana. E, portanto, o Estado sendo dono da riqueza petroleira agora significaria uma riqueza petroleira a serviço, de fato, do povo venezuelano. Uhum. Um segundo elemento muito forte é o das leis habilitantes que apareceram na Constituição. Trocando em miúdos, para não ir com nenhum subterfúgio jurídico, as leis habilitantes eram, na prática, o seguinte: o presidente vai e pode governar por decretos por um determinado período de tempo em determinadas matérias. Isso envolvia a lei de hidrocarbonetos, que pega petróleo, gás e derivados, uma lei de terras, que ele coloca na Venezuela para iniciar um amplo processo de reforma agrária e redistribuição de terras no país, Uhum. e também uma reforma financeira e bancária de todo o sistema de circulação da moeda, eventualmente com a dívida externa, para tentar dificultar um novo processo inflacionário no país, Uhum. eventualmente evitar que isso voltasse a ocorrer. Essa ação significava que o Poder Executivo conseguia passar sem o aval do Congresso? Sem o aval do Congresso, Ah, tá. exatamente isso. Uhum. Isso que é praticamente como governar por decretos por Uhum. determinado tempo. Mas sim, foram as leis habilitantes e elas que permitiram grandes mudanças que a Venezuela realizou no primeiro mandato do Chávez, né? Principalmente, se a gente for dividir em períodos, eu diria que até 2004 a gente tem um tipo de governo e depois de 2004 tem outro. Mas eu já vou entrar nessa questão. Agora, a primeira característica, portanto, é essa característica das expropriações e do controle petrolífero. A segunda são as leis habilitantes em geral. E a terceira, ela vem de um profundo protagonismo de participação popular Uhum. na Venezuela. Porque, por exemplo, se a gente faz essa digressão que eu queria começar a fazer, que envolve a formação política do Hugo Chávez, como ele remonta a formação do Bolívar, a gente pode voltar até a formação política do Simão Bolívar. Uhum. Porque o Bolívar, ele é o quê? Um general venezuelano que comanda algumas tropas, inclusive em nome da destruição da biografia do Bolívar. Muita gente pega alguns episódios pontuais e descontextualizados para desfazer da figura e da importância política do Bolívar, dizendo, bom, ele era um aristocrata, ele tinha escravos, ele odiava os indígenas que andavam com ele. E, de fato, pegam algumas declarações dele. Tem o texto clássico do Marx detonando o Bolívar também, e, de fato, é verídico. Então, tem todas essas contradições na história, na trajetória do Simão Bolívar. Agora, o Simão Bolívar é, notadamente, um sujeito anti-imperialista e que comandou, de fato, o processo revolucionário de independência de um conjunto de países da América Latina. E nesse cenário ele está na estatura de figuras como San Martín, como Artigas, como tantos outros que reivindicavam a independência e a integração dos povos da América Latina. Uhum. Essa é a essência da formação política do Simão Bolívar, que sim vem de uma origem aristocrática e que trai boa parte da sua origem a partir de um determinado momento da vida, porque ele passa a expropriar certas fazendas de pessoas que eram vinculadas à família a qual ele pertencia, às terras que ele herdaria e tudo mais. Uhum. Então ele vai
conflitando com esses episódios. Está longe de ser uma figura política perfeita, impecável, mas ele, de fato, comanda uma luta política que é extraordinária. Ele tem, sim, um estranhamento com uma certa parte da sua tropa formada, quando ele começa a acumular certo apoio e vem matrizes indígenas se aproximando dele. Ele não tem uma ligação orgânica, de fato, não foi forjado naquela matriz étnica, mas ele jamais despreza o apoio que ele pode ter para conquistar o processo revolucionário, que era o que de fato ele almejava. Uhum. Diante de todo esse processo, a formação política do Simão Bolívar, por ser de fato uma figura aristocrática, se deu na Europa. Uhum. E ele estuda por um tempo na França, passa também pela Inglaterra, mas durante uma boa parte do tempo em que ele esteve na França, ele estudou vários dos autores do pensamento clássico, do iluminismo, e sobretudo no iluminismo, ele se aproximou muito e virou um fiel depositário das ideias de Jean-Jacques Rousseau. Uhum. E era aquela época em que se estudava Hobbes, Locke, principalmente, Montesquieu e tudo mais. De todos os autores e filósofos clássicos do iluminismo, o Jean-Jacques Rousseau foi o que mais cativou o Simão Bolívar. E o pensamento bolivariano originário, ele tem de fato vínculo com o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. E Jean-Jacques Rousseau tem uma essência no seu pensamento político de compreender que a soberania popular, que é uma expressão que ele usa, Uhum. a soberania popular, ela se sobrepõe à vontade das instituições e à vontade do poder político constituído. Uhum. Ela está acima de tudo isso. Uhum. E o Simão Bolívar traz isso como um grande combustível para comandar as lutas revolucionárias dos povos da América Latina. Nós não podemos e não devemos respeitar essa imposição pela força das metrópoles e devemos libertar as colônias desse domínio europeu. Uhum. E ele vai arrebatando esse apoio popular em várias das suas frações. Dentro dessa formação, também tem não só a soberania popular, como também o protagonismo e a participação popular através de iniciativas de democracia direta, Uhum. Uhum. que fazem parte da formação política também no Jean-Jacques Rousseau e chegam até Simão Bolívar. Uhum. Hugo Chávez, por sua vez, quando revisita os escritos de Simão Bolívar, vê a sua trajetória histórica, também bebe dessa mesma fonte. Uhum. Razão pela qual, por exemplo, você pode ver que na Constituição da República Bolivariana da Venezuela de 1999, nós temos duas formas, via de regra, né, de fazer valer uma Constituição do ponto de vista institucional. Ela pode ser outorgada ou ela pode ser promulgada. Uhum. Quando ela é outorgada, ela não passa por praticamente nenhum crivo, vai em um canetaço e vem alguma autoridade política e diz, a partir de agora cumpra-se essa Constituição que foi outorgada aqui. Uhum. Quando ela é promulgada, ela passa por uma aprovação do próprio parlamento, seja a mesma Assembleia Constituinte que escreveu, seja um outro parlamento constituído que tem funções legislativas no geral, e não só a função de escrever a Constituição. Uhum. Né? A Constituição da Venezuela, ela não passa por nenhum desses dois ritos. Quer dizer, ela é promulgada posteriormente, mas ela só é aprovada via referendo. Uhum. Então ela é submetida a quê? A um processo de democracia direta com soberania popular. Uhum. E é precisamente por isso que a Constituição de 99 ela é tão especial por parte do processo bolivariano na Venezuela. Uhum. Porque o Chávez se elege, convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, a população... Bom, então tem uma primeira eleição que é a que o Chávez ganha com 56,2% dos votos. Em seguida tem uma eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte. Depois dessa Assembleia Nacional Constituinte, tem um referendo para ver se a população aprova de fato aquela Constituição que foi escrita. Então não foi uma Assembleia Constituinte que fez um acordo por cima com o parlamento e naquela conflagração de interesses disse, bom, então essa cartinha aqui é que fica melhor para todo mundo para acomodar. Sim. Não, isso vai pro crivo popular de novo. E fora que logo depois ainda já tem eleição presidencial de novo. Em 2000. Uhum. Em 2000, uma nova eleição Essa é uma presidencial. particularidade também desse processo, porque em geral, qual que é um dos debates sobre a transição socialista ou sobre a via democrática, digamos assim, ao socialismo, né? Como se tem o debate ali, sobretudo no Chile, por exemplo, né? De que há um limite das instituições burguesas e você depender só de ganhar nos espaços institucionais
provavelmente o processo revolucionário vai ser brecado antes, que foi o que de fato vai acontecer lá no Chile, porque a grande ideia da unidade popular é, bom, vamos ganhar o Congresso na próxima, Uhum. vamos ampliar, vamos conseguir pelo Congresso, tarde demais, vem o golpe em 73, né. E aí, parece excepcional isso do processo venezuelano, porque, de fato, dentro de uma certa institucionalidade, ele consegue, digamos assim, ganhar uma atrás da outra, mesmo dentro da institucionalidade, né. Então, Uhum. ele se elege, ele chama uma Assembleia Constitucional, o que poderia ser um problema, porque poderia dar maioria à direita, digamos Claro. assim, consegue aprovar um bom texto, vai para referendo, aprova pelo referendo, vai ser candidato, é eleito novamente, então, de certa forma, isso também tem uma certa excepcionalidade, né, porque Uhum. também não é tão fácil assim, né. Mesmo quando a gente tem uma ascensão, uma grande aprovação popular, etcétera, não dá para depender só da institucionalidade, porque geralmente a burguesia vai conseguir articular algum jeito em algum momento e conseguir brecar esse processo, seja via institucional ou extra-institucional, como foi o caso chileno, né. Perfeito, perfeito. Acho que é excelente isso que você coloca, Thiago, porque são essas lições da história que a gente, de fato, precisa, se debruçar, compreender para tentar aprender e buscar transformações que possam levar a algum processo revolucionário mais consistente e mais duradouro. Uhum, Porque, de fato, né, se a gente olha esse cenário de democracia representativa ou vai para a democracia direta, como é esse caso venezuelano, eu diria que tem pelo menos 2 peculiaridades muito grandes nesse processo venezuelano. O primeiro é que o Chávez aproveita um intervalo de tempo muito curto também para fazer todos esses processos inicialmente, e isso conta ainda com uma espécie daquela lua de mel, digamos assim, entre o eleitor e o elegido e o eleito, né. uhum, E em paralelo, isso também é uma demonstração do quão profunda era a crise que antecedeu o governo Chávez, uhum, né, porque as pessoas de fato se submetiam a depositar esperanças e dizendo: "Ó, você que é presidente, pode governar por decreto, não tem problema, hum, eu aceito, porque a situação vinha tão deteriorada antes que eu aceito que você, com esse discurso prometendo que vai melhorar minha vida, eu hipoteco de fato o meu hum, futuro a você". uhum, E não é algo terceirizado, é de fato eu faço isso porque é um referendo, isso é submetido ao crivo popular. uhum, E a população tinha a possibilidade de ou aprovar ou rejeitar, não tinha rejeição parcial. "Não, eu aceito até aqui, mas isso aqui não", não estava dado. uhum, Então, de fato essas peculiaridades chamam muito a atenção quando a gente cruza com um paralelo histórico do processo chileno, como você uhum, recuperou muito bem. sim, Então, usar desses instrumentos democráticos, mas ainda presos, por exemplo, na democracia representativa e burguesa, teve uhum, os seus percalços, como a gente viu no episódio chileno. Eu acho que também traz um pouco daquilo do que é uma visão relativamente cartesiana da política, como a gente fez a crítica aqui ao Partido dos Trabalhadores também, hum, porque no próximo a gente ganha o Congresso e aí a gente reforma mais as instituições e vai construindo desde dentro. uhum, No processo dos trabalhadores, não, isso não acontece dessa maneira, pelo menos a sim, história na América Latina sim. tem nos mostrado isso. Eu queria só aproveitar e te Uhum, perguntar, sobre isso, porque uma das questões enfim, de conceituar melhor o que que seria esse socialismo, do século XXI, né, como, ganhou fama o termo, né. uhum. Porque, de alguma forma, o Chaves, ele, de fato, ele vai ser muito conhecido por jogar para as massas mesmo, e as massas em geral, eh, agora esqueci, vai ter um referendo lá depois que ele vai perder, mas é mais pra frente, né. Mas 2007 a Constituição. mas depois, mas em geral, ele joga para as massas, tem muito plebiscito, ele abre muito plebiscito, etcétera. Mas para nós, no que diz respeito a uma transição socialista, pelo menos eu pensando assim na minha interpretação, né, que eu me filio. Em geral, um dos debates que a gente faz é sobre um definhamento do Estado, né, então, de uma Uhum, descentralização do poder e uma tentativa de passar o poder para a mão da população, para a mão da classe trabalhadora, mas não por intermédio da institucionalidade burguesa, ainda que seja criando novos mecanismos, como foram os soviets, os conselhos de fábrica, etcétera, né. uhum. E em que medida isso ocorre na Venezuela? Há um processo de porque quando a gente vai passar para o Maduro, essa também vai ser uma questão que eu gostaria de colocar, em que medida se mantém algo semelhante ou em que medida muda, parece que, na verdade, o que a gente vê é algo muito parecido com várias experiências socialistas que diz respeito, na verdade, a uma burocratização do Estado, né, uma Uhum. certa concentração da força, inclusive coercitiva, né. Ponto Perfeito. de que, já no governo, Maduro, lá em 2020, a gente vai começar a ter, não sei se é 2020, mas por aí a gente já vai começar a ter inclusive prisão de
militantes do Partido Comunista venezuelano, né, então vai Uhum. ter a repressão, inclusive, contra os comunistas, né. Eh, então, em que medida tu analisa isso? Em que aspecto tu pensa que é uma via, de fato, foi uma via ao socialismo? Foi algo próximo ao socialismo? Estava no caminho do definhamento do Estado? Como é que você lê essa interpretação? É bastante complexo, eu acho, fazer uma avaliação, disso, mas não porque a questão é ruim, sim porque ela é fundamental para a gente pensar, né, Thiago. Eu acho que, não tem uma resposta muito direta para isso, mas vamos tentar refletir e fazer algumas considerações, porque, vamos lá, no da transição da nova Constituição para a eleição dos anos 2000, o Chávez vem mais fortalecido, aí ele vai a 58% dos votos, é reeleito em 2000, e aí pela própria Constituição os mandatos passam a ser de 6 anos. Uhum. Então, em tese, ele teria que ter uma nova eleição em 2006, ele disputa e vence, vai até 2012, e aí na transição de 2012 para 2013 ele de fato acaba falecendo e o Maduro assume de 2013 em diante. Aí Maduro vai de 13 a 19, 13 a 18, né, aí de 19 a 24 e tem as eleições controversas em 24, que acabaram dando no que a gente viu, mas são 6 anos de mandato na Venezuela a partir da nova Constituição. Nesse sentido, eu falava de dividir um pouco o período chavista em algumas fases, e eu diria que até 2004 tem um processo que a gente poderia talvez reputar a algo mais próximo daquilo que aconteceu com o Chile, porém com características mais particulares nesse sentido da democracia direta e dos referendos. Uhum. Por quê? Porque entre 2000 e 2002 teve muita resistência, contra o Hugo Chávez nas camadas, mais dominantes, os setores mais, elitizados do povo venezuelano. E ele vinha cultivando certo apoio popular e nas camadas médias ele também gozava de certo prestígio. Até que numa articulação desde fora, foi estabelecido em 2002 um golpe de estado no mês de abril, Uhum. e aí de 11 a 13 de abril de 2002, o Chávez fica fora do poder, ele é apeado do governo por 48 horas, não chega a dar 48, mas 47 horas mais ou menos. Foi apresentada uma carta de renúncia dele, inclusive, à população venezuelana, uma assinatura forjada, porque ele não assinou aquele documento, mas ele estava preso num avião pronto para decolar de volta para os Estados Unidos, quando uma revolta popular gigantesca acaba trazendo ele de volta para o governo nos braços do povo. Uhum. E aí, eu acho que tem muitos retratos literários que mostram os bastidores desse processo de golpe de Estado, mas para mim nenhum deles bate o documentário daqueles 2 irmãos irlandeses, e aí eu deixo aqui a recomendação para que todos assistam, chamado A Revolução Não Será Televisionada. Uhum. Porque eram 2 documentaristas irlandeses que tinham ido até a Venezuela para tentar entender quem era esse tal de Chávez que estava mudando o mapa político da América Latina. E queriam entender essa questão de participação popular, os referendos e tudo mais. Eles não foram para cobrir o golpe de Estado. Veio a calhar que durante o período em que eles estavam produzindo o documentário, o golpe ocorreu. E aí eles conseguiram, de fato, testemunhar de maneira ocular, com todos os equipamentos, todo o processo que aconteceu. E esses 2 documentaristas produziram depois essa peça, né? A Revolução Não Será Televisionada. E aí, eles mostram, por exemplo, todo o grau de manipulação política que ia acontecendo na Venezuela, por exemplo, por parte dos canais de televisão. Esse documentário, entre outras coisas, mostra, por exemplo, debates naquilo que seria mais ou menos um equivalente a uma Globo News aqui no Brasil, mas também trazendo para debates na TV aberta, qual era o grau de senilidade de Hugo Chávez, por exemplo, Uhum. dadas as medidas que ele tomava no governo da Venezuela. E aí eles começavam chamando um especialista em política e daqui a pouco entrava um psiquiatra para fazer uma avaliação do sujeito. Uhum. Eram coisas assim espantosas Uhum. para tentar justificar o golpe de Estado na Venezuela. Então, eu acho que como documento histórico, esse documentário ele é extraordinário para mostrar o que foi acontecendo, porque
Hugo Chávez está preso, ele está no avião em Caracas, pronto para ser deportado, ele é tirado do Palácio de Miraflores à força, e vem o Pedro Carmona, que era o presidente da Fedecâmaras da época, que era mais ou menos o equivalente a uma CNI, uma Fiesp, alguma coisa assim, e jura a Constituição. Uhum. Né? Então tem uma horda ali de parasitas e sanguessugas representantes da burguesia venezuelana, dando claramente um golpe de Estado, juram a Constituição, começam a nomear ministros e tudo mais, e do lado de fora, o Palácio de Miraflores está cercado por uma multidão de pessoas pedindo a volta do Hugo Chávez, com panelaço, com briga, com disputa e tudo mais. Foram 19 mortos durante aquele período, mais de 200 feridos, mas um apelo popular gigantesco pela volta dele. E aí o que aconteceu? O golpe aconteceu com uma conivência da cúpula dos militares na Venezuela. Essa cúpula dos militares articulou a derrocada do Hugo Chávez e estava toda atrelada ao imperialismo para mandar ele embora. Uhum. Acontece que as patentes baixas das Forças Armadas eram chavistas, ou eram muito próximas do regime, ou eram aliadas de Hugo Chávez no governo. E essa patente baixa era a que estava responsável por fazer a segurança do Palácio de Miraflores, enquanto os golpistas juravam a Constituição dentro do palácio. Então, e aí o documentário mostra, por exemplo, um soldado de patente baixa que está fazendo a proteção, a população protestando, e ele faz um sinal, um gesto de que a população aumente o grau dos protestos, dizendo, eu tô com vocês, venham aqui que eu não vou oferecer resistência e tal. E começa a ter uma articulação da baixa patente e a população toma o Palácio de Miraflores. E tira os pontapés dos golpistas de lá e não dá certo o plano. E o Hugo Chávez volta ao governo em 2002, em menos de 2 dias, de fato. Uhum. Quando ele volta, ele tem 2 gigantescos desafios à sua frente. Por quê? Porque entre 2002 e 2004, percebeu-se que o golpe através dos militares não daria certo. Então, nesses 2 anos, o Chávez faz uma profunda reforma do oficialato das Forças Armadas venezuelanas. Vários deles são enviados para a reforma, outros são simplesmente desligados das Forças Armadas. E, nesse processo, a gente ainda tem o desafio que é o do sufocamento econômico. E daí que eu coloco algumas semelhanças com o processo chileno, de fato. Uhum. Porque não é exatamente uma greve dos caminhoneiros, mas acontece um lockout da produção petroleira, orquestrado pelas multinacionais do petróleo, em complacência com a classe dominante venezuelana. Uhum. E se vocês olharem os indicadores históricos, buscar a estatística da Venezuela hoje está praticamente impossível, mas alguns dados históricos ainda permanecem. Então, se vocês buscarem a produção de petróleo na Venezuela, ela vai ter alguns picos ali no início dos anos 2000, e aí entre 2003 e 2004 tem um V, Uhum. que é precisamente uma greve dos empresários, ou seja, um lockout da produção de petróleo na Venezuela. Para quê? Para tentar quebrar as pernas do regime num país que, também está no estudo que eu fiz aqui, 96% das exportações da Venezuela eram petróleo. E no final do governo Chávez está em 92%. Uhum. Quer dizer, ele ficou muito longe de conseguir eliminar essa dependência do petróleo para a Venezuela. Tanto é que nas estatísticas, quando eu ia estudar aqui a economia da Venezuela, você vai no equivalente ao IBGE da Venezuela e tinha lá PIB da Venezuela geral e PIB petroleiro da Venezuela. Você consegue calcular só o PIB em cima do petróleo e descontando um do outro você vê o que é residual do que é PIB fora o petróleo no país. Então começa a ter uma guerra econômica, principalmente em direção ao bloqueio petroleiro. Nesse lockout, a economia vai registrar uma recessão profunda, totalmente dependente do petróleo, e o governo é ameaçado e balança. E a população já começa a ficar receosa. Bom, aí o que tem da figura do indivíduo na história? O Hugo Chávez ele sempre teve uma estatura política, de fato, que coloca ele entre os grandes da política mundial. Com muitos problemas também, muitos defeitos, mas nesse sentido pedagógico do que é uma liderança política, o Chávez nunca vacilou. Uhum. Então, por exemplo, ele tinha um programa dominical em que ele passava 6, 7, 8 horas na televisão venezuelana
comentando situações desde a política mundial a um problema de infraestrutura num bairro, passando por cantar e contar piada ao mesmo tempo. Era entretenimento junto com discussão séria, com política e tudo mais. Era o Faustão deles ali no domingo, Uhum. era um programa com muito mais qualidade em que se discutia o imperialismo mundial, num domingo à tarde na televisão na Venezuela, Uhum. no canal estatal e tudo mais. E ele sempre fez uso dessas ferramentas de comunicação. Então, quando acontece um golpe em 2002, e principalmente quando tem um paro petroleiro, que foi a greve entre 2003 e 2004, uma parte muito expressiva da população estava vacinada para entender que quem estava fazendo aquilo era a burguesia da Venezuela e que aquilo era um boicote ao governo para tentar derrubá-lo precisamente, aí sim, pelos seus méritos, Uhum. né? Por ter feito uma defesa do povo venezuelano. Em paralelo, começam a surgir vários programas sociais. Tem as Misiones al Barrio, que o Chávez começa a organizar, que aí é o que eu entendo que é a clivagem pós-2004, quando ele começa a romper as barreiras da institucionalidade clássica. Uhum. E aí, de fato, o Chávez avança muito mais nas expropriações, depois de 2004, principalmente entre 2004 e 2007. 2004 e 2006, dá para dizer que é o período mais radicalizado ali. Uhum. Avançam as expropriações, avançam as missões com essas organizações regionais e locais, que eram semelhantes aos soviets à sua maneira, Uhum. e avançam esses processos de protagonismo popular. E aí, outra coisa que estava na Constituição da Venezuela eram os chamados referendos revogatórios. Hoje, na Constituição brasileira, você consegue protocolar um processo de impeachment no parlamento, juntando, acho que 1,5% da população em mais do que 9 estados. Isso vale para qualquer projeto de lei. Uhum. E aí tem que ter um quórum um pouquinho mais qualificado para tentar fazer um processo de impeachment. Só que aí, com isso, você tem um mecanismo popular para poder apresentar um pedido no Congresso, para daí o Congresso fazer uma apreciação política disso. Isso se o presidente da casa quiser, pautar ou não. Uhum. Então dá para engavetar, bate e volta, não tem participação nenhuma. Na Venezuela, o que acontece? Exatamente pelos mecanismos de democracia direta e soberania popular, você pode reunir, agora eu não me lembro se eram 5 departamentos da Venezuela, um contingente que não ultrapassava também 1%, 1,5% do total da população. Só que você pode requerer um referendo revogatório sem anuência do Congresso. Uhum. Então, juntou esse contingente, cumpriu essas funções, apresenta no governo e lá vai ter um referendo revogatório. Uhum. E apresenta, a Venezuela está dividida, essa é outra peculiaridade, ela está dividida em 5 poderes independentes, ou pretensamente independentes, porque era para ser assim, de acordo com a Constituição, isso foi se desfigurando e deteriorando ao longo do tempo, mas tem executivo, legislativo e judiciário, tem o chamado poder popular na Venezuela, e tem o poder eleitoral, que é independente do poder judiciário. Uhum. Então são 5 poderes independentes constituídos. O poder eleitoral é um poder à parte, não vai ter nomeação de presidente por parte do governo e tudo mais, ele tem um funcionamento autônomo. O poder popular, que seria uma versão muito melhorada do que seria um Ministério Público, alguma coisa assim, institucionalmente, para que a população possa participar, está dado também, e os 3 clássicos. Uhum. Então a Constituição bolivariana permite isso, e permitia com muito mais vitalidade no início dos anos 2000. O que acontece? Esse movimento chega porque a burguesia entendeu o seguinte: não conseguimos dar um golpe em 2002. O paro petroleiro não conseguiu derrubar o governo, ele conseguiu contornar porque ele ia mostrando para a população que aquilo era um boicote. Vamos pela via institucional que o próprio chavismo criou, que é o referendo revogatório, que dizia o seguinte: passada a metade do mandato, o presidente pode ser chamado a um referendo revogatório, e se ele perder esse referendo, ele tem que sair do poder convocando novas eleições. Uhum. Como se fosse um recall ali do presidente, Uhum. né? Então, foi feito um referendo revogatório porque a oposição conseguiu reunir o que era mínimo para fazer o referendo em 2004. E o Chávez vai lá, mobiliza a população, faz um processo eleitoral e vence. Uhum. Quando ele vence, ele não renova o mandato por mais 6 anos. Ele venceu até 2006, Uhum. que é o mandato normal dele. Então, 2006,
outra eleição. 2005 teve eleição de Assembleia Nacional, 2006 eleição geral com presidente, governadores e alcaldes, né, prefeitos. Então, ele vence esse pleito de 2006. Um acumulado dos 7 anos anteriores, ele vai vendo o seguinte, Thiago, poxa, institucionalmente aqui teve vários problemas e eu preciso fazer avançar o processo revolucionário. Aí é por minha conta, não era o Chávez que dizia isso, mas a Rosa Luxemburgo dizia, né? A revolução é como uma locomotiva subindo uma ladeira. Se ela não está avançando, se ela para de avançar, ela retrocede. Então ele ia vendo que era necessário dar mais passos, mais avanços. E ele queria criar uma base legal ainda institucional para isso. Nesse processo é que surge, na virada de 2006 para 2007, uma reforma constitucional, que retomaria ali, Thiago, algumas das leis habilitantes para permitir com que o Chávez aumentasse o controle político sobre o país. Foi nesse período em que ele consegue constituir o PSUV, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, com várias organizações, nesse período 2004, 2006 ali, e também para que ele pudesse avançar nas expropriações, principalmente, né? Porque a guerra econômica estava se tornando cada vez mais hostil dentro do país. Só que, de fato, parte, inclusive, do chavismo interpretou que tinham alguns passos ali que não estavam condizentes com os passos da população no processo revolucionário. E o Chávez perde o referendo da Constituição, da reforma da Constituição em 2007, por 51,8%, contra a reforma da Constituição a 48,4%. Uma coisa assim muito, muito próxima. E para aqueles que diziam, né, que o Chávez desde sempre manipulava as eleições e tudo mais, ele, por essa margem super apertada, lambeu as feridas da derrota e entendeu que não era momento de fazer uma alteração na Constituição e perdeu perdendo tudo. De novo, né, uma reforma da Constituição que não é parcial. Então não passou tudo o que ele queria, não passou nada. E tem depois, em 2008, um novo processo eleitoral de eleições regionais em que ele perde a maioria do controle de vários departamentos também. Então, ali entre 2007 e 2008, tem uma situação muito delicada do chavismo nesses processos eleitorais e que aí, indo mais objetivamente para a tua pergunta, desse socialismo do século XXI, né? O que me parece? Entre avanços e retrocessos, entre erros e acertos, a estrutura da discussão do socialismo do século XXI, que era aquilo que foi cunhado, ou foi, digamos assim, sintetizado pela primeira vez por Heinz Dietrich, né, um pesquisador que teve contribuições grandes para o processo chavista e para o próprio pensamento na teoria da dependência, e depois vem outros autores como Autílio Boron, outros aqui pela América Latina também discutindo essa questão. Me parece que o socialismo do século XXI seria algo como o socialismo com traços latino-americanos, entendendo que aquele sentido de uma democracia operária com controle das fábricas e com soviets, por exemplo, ele estava muito vinculado a um processo do que aconteceu na União Soviética, em especial o que poderia acontecer num país como os países europeus. Ou, sobretudo, em países que tiveram, durante os seus processos de desenvolvimento econômico, matrizes industriais consolidadas e que houvesse, de fato, uma classe operária minimamente organizável, nem organizada, mas organizável, e que pudesse montar os comitês de fábrica, que pudesse se organizar nos bairros e com uma grande simbiose entre esses aparatos da organização política. No sentido do socialismo do século XXI, me parece que a tentativa, nesse sentido, era de oferecer esse protagonismo da participação popular na tomada das decisões sobre o excedente econômico da América Latina, em grande medida, e também avançar nos processos de expropriação do capital estrangeiro, que era quem controlava, e controla ainda, grande parte das matrizes industriais que são parcas na América Latina. Porque o próprio termo desindustrialização aqui, para a América Latina nesses últimos 25, 30 anos, ou até um pouco mais,
Ele também é um termo controverso, porque alguns analistas poderiam dizer: você não consegue desindustrializar um continente que nunca foi industrializado, Uhum. num primeiro momento. E também, assim, pegando o caso brasileiro ou de algumas outras regiões da América Latina, é difícil você chegar, por exemplo, em Lucas do Rio Verde e dizer que houve uma desindustrialização, Uhum. num processo em que há uma consonância muito forte no processamento de produtos primários, um processamento muito embrionário, muito pequeno, mas que, de certa forma, fez com que houvesse uma migração de uma parte do campesinato brasileiro como mão de obra operária industrial, mas no campo, Sim. né. Mas a despeito de qualquer ponderação ou controvérsia no termo, a grande questão é: o controle do mínimo de capital industrial que existe aqui é estrangeiro, e é função do socialismo no século XXI trazer esse excedente para um controle de um Estado que seja controlado pela população ou que tenha um grau de participação popular muito efetivo para não deixar esse processo de burocratização avançar muito Uhum. e também para evitar que haja uma hipertrofia desse Estado no controle total e absoluto da economia, Uhum. né, como se fosse uma vigilância permanente ali Uhum. da população. Agora, aqui, não dá para a gente fazer essa especulação total na história com o desaparecimento físico do Chávez, né, ele morre em 2013, mas, eu me arriscaria a dizer que o fato de não se ter avançado na Venezuela sobre conselhos de fábrica, principalmente sobre uma solidariedade, internacional Uhum. também em relação ao regime venezuelano, e não se ter avançado sobre a propriedade objetiva do capital, menos com participação do Estado e mais com participação da população e da classe operária, depõe contra o regime e depõe na linha da gente entender também como ele vai se degenerando ao longo dos anos, Hum. principalmente na segunda década e nessa terceira dos anos 2000, Sim. né. Então, eu vejo, eu entendo, nesse sentido, as movimentações em nome do socialismo do século XXI, mas eu percebo que, de fato, alguns aspectos clássicos do que foi o acúmulo político e organizativo do período soviético, por exemplo, foram mais desprezados, talvez, do que deveriam na experiência venezuelana. Hum. Apesar dela ter positivamente aprendido com alguns erros da experiência chilena, como a gente estava Uhum. discutindo aqui, Sim. sabe. Então, entre esses avanços e retrocessos, as características e as peculiaridades venezuelanas, eh, elas vão tornar essa avaliação bastante complexa, bastante difícil. Espero que eu tenha conseguido Não, minimamente trazer algumas é reflexões a respeito, né. é um debate bem extenso, bem complexo. Eu também não espero que tu esgote tudo, até porque só sobre a situação da Venezuela a gente já deveria marcar mais uns 2 ou 3 episódios para dar conta com mais detalhes, né. E Uhum. se for entrar nos debates sobre o Estado em transição, eu sei que o debate é bastante longo, mas chama atenção mesmo, porque entre outras coisas, o próprio Hugo Chávez, ele era, de certa forma, um amigo do Itzhak Meszaros, e o Itzhak Meszaros tem bastante uma crítica forte à necessidade. Ele coloca o Estado quase como um terceiro pilar, né, capital, trabalho e Estado, no sentido de que ele é um grande sempre foi um grande crítico da burocratização da União Soviética, etcétera. Mas eu sei que isso é um debate longo e também, como a gente está próximo de um teto mais ou menos combinado, eu já gostaria de colocar as questões mais agudas que diz respeito a Uhum. isso a primeira se há alguma mudança, porque se fala, bom, a morte do Chaves não é querer ser personalista, mas ela tem um impacto, obviamente, né, porque o Claro. Chaves era uma grande figura, era uma figura de peso. Tu vê isso pelas aparência as aparições públicas dele, o discurso que ele tem, esses discursos que ele faz pra massa, o cara ensinando Gramsci pra uma Uhum. multidão, é uma coisa impressionante, é de arrepiar.